Boa tarde a todos, que bom rever tanta gente conhecida aqui, né? Colegas, ex-alunos, alunos, e assim a gente ter o prazer da presença da professora Diana, que tem tantas demandas e na sua agenda conseguiu separar esse horário para bater um papo com a gente sobre os métodos de pesquisa em psicologia da música. Então, a gente aqui na UFES, nós temos esse componente, e esse semestre eu fiquei responsável por esse componente, e no planejamento eu já tinha separado e pensei em convidar a professora Diana para falar um pouco sobre métodos, então, visando com os alunos de graduação. Mas é claro que a gente só tem a ganhar com a professora Diana aqui. Então, em primeiro lugar, das boas-vindas à professora, né? E das boas-vindas a todos vocês. Eu vejo aqui que são carinhas conhecidas, fico feliz pela presença de todos. Então, professora Diana, ela é doutora em música, com pós-doutorado em Londres, no Center for Performance Science. Ela faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em música na UFBA, em Salvador, e da especialização em teoria analítica de Wang no IHC UFBA. Como pesquisadora também da CNPq e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia, no PSIMUS, lá na UFBA também. Então, vários aqui, né, várias carinhas já tiveram a oportunidade, já conhecem a professora Diana, orientandos, que já foram orientandos dela também. Então, a gente, assim, sem mais delongas, na verdade, nós vamos dar um certificado de participação dessa palestra a todos que se inscreveram. Então, a ProEx aqui da UFES vai enviar esse certificado. Só vocês têm um pouquinho de paciência, porque eles têm muitas demandas, mas eles enviam direitinho, tá bom? Então, para aqueles que estão também de outros estados, sejam bem-vindos, gente de São Paulo, do Paraná. Ai, que delícia, viu? Professora Ideise, de Pernambuco, também está com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. Então, Diana, para não ficar falando muito tempo aqui, que eu fico emocionada. A professora Rosa Eugênia também entrou aqui, nossa professora do curso de licenciatura também aqui na UF, seja bem-vinda. Então, com a palavra, a professora Diana Santiago. Boa tarde a todos, então. Primeiramente, eu quero agradecer a Mônica pelo convite e também estou muito feliz de ver tantas pessoas que há algum tempo eu não vejo. Quer dizer, essa pandemia é muito trágica, muito triste, mas tem esse lado bom. Não é como a professora Valéria estava falando um pouquinho antes, criou também essa oportunidade de nós nos reunirmos em salas virtuais, nas quais a gente já está se acostumando a se sentir próximo, embora a gente esteja querendo muito voltar ao presencial, né? Mas, enfim, temos que elogiar esse lado bom. E do coração, assim, que eu espero que continue, porque eu acho que vai ser uma perda, porque a gente consegue, não é? Realizar coisas que realmente não poderia. Eu ontem mesmo estava assistindo uma palestra na Inglaterra, que eu não ia poder nunca, né? Inclusive na Universidade de Sheffield, sobre autismo, e não poderia nunca estar fazendo isso para ir lá para assistir uma palestra de 1h30. Então, inclusive, eles mandaram um formulário no final perguntando o que tinha achado, as críticas. Eu disse, por favor, continuem depois da pandemia a oferecer, porque o método da tecnologia estava me explicando que é difícil, o método híbrido é mais caro, mas eu espero que a gente mantenha essa prática. Então, eu só quero externar a minha satisfação de ver tanta gente aí, tem gente de vários lugares, até da Bolívia, porque você falou
Não foi, Mônica? Você falou São Paulo e Paraná também, mas Pablo, enfim, eu vou só iniciar reforçando o que Mônica falou, eu fiz pensando na graduação. E aí, talvez vocês fiquem à vontade, porque é direcionada para a graduação, né? Porque era para fazer uma introdução aos métodos para uma turma que eu não conhecia. Então, vai ser um nível bem inicial, mas a gente pode fazer uma troca no final, enfim. Então, vamos agora. Eu queria só reforçar que eu não sou psicóloga, como vocês viram, né? Quem não me conhece. Enquanto eu vou colocando aqui, eu vou compartilhar. Mas eu sempre me interessei pela psicologia. Eu cheguei a cursar um semestre, mas eu larguei por causa do meu piano, mas sempre gosto, e eu só tenho uma formação em arte-terapia, daí está na... Vocês estão vendo a tela dividida, ou... Mônica, já dá para compartilhar, já está dando para ver? Sim, Diana, está dando para ver. Pronto? Tá ótimo. Pronto, então... Pronto, então, obrigada. Tá, então, só estou reforçando esse lado, que é uma abordagem inicial, e a gente não vai aprofundar tanto, mas podemos aproveitar na discussão, e agradeço a presença já inicialmente. Então, quando nós falamos em psicologia da música, né, nós temos que pensar no que ela abrange. Antes de iniciarmos a questão de tratar de como se faz pesquisa em psicologia da música, então nós temos que lembrar, só para nós iniciarmos a conversa, que ela lida com todas as questões da percepção, da compreensão e das respostas à música, e também sobre o ser musical, né? Esse ser que, no caso, o ser humano, que realiza execução musical, que tem a sua musicalidade, que vive em sociedades e contextos diferentes, que estão expostos a músicas diferentes, e, portanto, para falarmos em psicologia da música e em métodos em psicologia da música, é um tema muito extenso e que apresenta uma variedade intrínseca à própria área, né, da psicologia da música enorme. E, por isso, a gente tem que pensar sempre em que vai depender de como nós desejamos adentrar essa área, que nós vamos poder fazer de determinada maneira ou de outra uma pesquisa. Então, só para nós relembrarmos, né, quando nós tratamos da percepção, da compreensão e das respostas à música, aí a psicologia da música, no caso, aborda tanto os fundamentos acústicos da música, como a psicoacústica, em que o estudo do modo em que o corpo humano escuta vai lidar com os processos mentais e com a percepção da música, todos os aspectos da cognição musical, que incluem os processos de memorização de música, de aprendizado da música, né? De estabelecimento de metas, todas a capacidade de atenção, enfim. As relações da música e cérebro, porque atualmente as pessoas reforçam muito o valor da neurociência. Claro, todas as ciências que dizem respeito ao cérebro são importantes, mas a psicologia também vai lidar um pouco, a psicologia da música, com as relações da música e do cérebro, como é o cérebro de um músico, como é um cérebro o que afeta o cérebro de alguém que está aprendendo música cedo ou mais tarde em sua vida. Então, também uma parte da psicologia da música lida com isso, se baseando nos achados da neurociência. As respostas corporais à música, que podem ser respostas fisiológicas mesmo, que todos nós sentimos quando nós nos arrepiamos, digamos, com uma música que a gente gosta muito, ou com uma voz muito bonita, com um instrumento muito bonito, como as respostas de movimento, né? Então, tem todas as questões que a psicologia da música nos permite compreender na
Na própria terapia, na neuroreabilitação, pode-se lidar isso na psicologia da música, apesar de ser uma área da musicoterapia. Mas o que eu quero reforçar aqui, não esquecendo ali do último itemzinho ali, música e emoções, que por si só já é muito grande também, não é? Porque a percepção das emoções, a capacidade do impacto das emoções, as emoções na música e o bem-estar que elas nos proporcionam. Então, tudo isso, a psicologia da música tem interfaces com várias outras áreas e, portanto, um potencial para pesquisa imenso, é o que sempre me fascinou, não é? Desde a primeira vez em que eu tive a oportunidade, por sorte, por acaso, assim, eu, aos 17 anos para 18, mais ou menos, quando eu estava no Rio nessa época, morando lá, estudando música lá, eu tive a oportunidade de entrar no Oscar Ani, que era uma loja de música, e tinha um livro do Carl Fischer, em inglês, Psychology of Music, que é um clássico, e aí eu tive a oportunidade de compreender isso, me fascina por isso, porque é uma imensidão de áreas possíveis de pesquisa. Isso dizendo respeito a isso, mas em se tratando do ser musical, que é o outro aspecto que eu tinha colocado, então, tem todos os estudos sobre a musicalidade humana, não é? A questão da hereditariedade, a questão do ambiente musical, de como se desenvolve essa musicalidade, da possibilidade de todos nós, enquanto espécie, de sermos musicais, também da importância da musicalidade no desenvolvimento da própria espécie humana, as relações da musicalidade com a linguagem. Cada itemzinho desse, a gente poderia falar muito sobre cada um deles. Mas, então, a música e personalidade, como é que afeta os nossos interesses, gosto, até a escolha dos instrumentos, né? A performance musical e toda a área de pesquisa que pode ter aí, nas estratégias de pesquisa, na busca de compreender como os experts musicais atuam, na busca de, enfim, outras áreas, que eu não vou me deter tanto nisso, só estou mostrando o leque de possibilidades. A psicologia da aprendizagem musical, por si só, tem tantas teorias da aprendizagem musical voltadas, né, para os aspectos psicológicos, que a gente pode citar Gordon como um da teoria da aprendizagem musical propriamente, digamos assim, partindo de um psicólogo, mas que lidou bem com a música, a teoria da aprendizagem dele, mas a gente também pode citar Bandura, por exemplo, que Mônica está se especializando, que não é que eu propriamente especializado, mas que eu já tenho a oportunidade também de estar trabalhando há algum tempo, não é uma área que eu foco, mas que tem tanto também ele, o Zimmermann, a fornecer, né, para nós como pesquisa e como aprendizado. A questão da música e saúde, atualmente a música e saúde eu coloquei assim, porque diz respeito não apenas a música e saúde no sentido da musicoterapia, mas também saúde do músico, né? Nós, enquanto músicos, adoecemos, e inclusive psicologicamente, então tem muitos trabalhos sobre ansiedade, sobre medo de palco, e atualmente música e bem-estar, né? De uma maneira mais geral, que até era uma área que já estava se desenvolvendo recentemente, já tem alguns anos, digamos que talvez uns 5 anos para cá, digamos assim, mas que com a pandemia, então, os interesses aumentaram bastante nesse sentido, e a música e contextos sociais. Ou seja, de uma maneira um pouco rápida, eu falei, assim, nas questões das áreas em que nós podemos, dentro da psicologia da música, trabalhar como investigações, realizar pesquisa, em outras palavras, não é? São muitas, e cada uma delas tem aspectos que lhes são próprios e que, portanto, vão conduzir também o pesquisador a escolher os métodos, as técnicas, as metodologias também que são específicas e melhor atendam aqueles itens ali. Então, também para falar em pesquisa, nós temos que lembrar que existem várias maneiras de nós aprendermos o mundo. O senso comum, que é a lógica do dia a dia, que nos permite, né, tomar decisões baseadas na experiência do dia a dia, na experiência dos nossos mais velhos, nas nossas experiências na sociedade. As visões de mundo mitológicas, que permeiam todas as culturas e que influenciam até, digamos,
correntes psicológicas, como, por exemplo, a corrente junguiana, mas os mitos, que estão presentes também em toda a humanidade. A filosofia, que é uma maneira específica de compreender o mundo. A religião, que é outra, né? A filosofia com seus questionamentos, a religião com seus dogmas, a ciência e a arte. Então, quando nós falamos em pesquisa, nós estamos lidando, portanto, com os aspectos científicos. E eu queria reforçar isso, porque muitas vezes nós, enquanto músicos, temos alguns questionamentos para realizar a ciência. Com a pandemia que nós estamos vivendo, nós vemos que ainda nossa sociedade, pelo menos a brasileira, não tem uma relação tranquila com os aspectos da ciência, então tem muitas dificuldades ainda por causa dos problemas educacionais também. Mas o que é que eu queria dizer? Para nós fazermos ciências, ou, portanto, para nós pesquisarmos, o que é um ato, nesse caso, científico, porque poderia ser uma pesquisa filosófica, né, que vai lidar com outros métodos, ou poderia ser o que atualmente existe, a pesquisa artística também, não uma pesquisa artística que já tem agora as suas próprias metodologias e epistemologias, mas em se tratando de ciência, nós temos que nos adequar aos aspectos e aos fundamentos da ciência, e isso requer estabelecermos critérios para realizarmos a pesquisa que queremos realizar. Então, portanto, a psicologia da música vai lidar com música, mas dentro de aspectos científicos que estão relacionados com a psicologia. Então, nós, não na psicologia da música, não vamos criar métodos, nem ter métodos próprios da psicologia da música em si. Porém, é uma área em que, no Brasil, ainda, apesar de já ter muito tempo que se fala na psicologia da música no Brasil, né? Só o meu grupo de pesquisa, desde 1995 até hoje, já está no CNPq, cadastrado no diretório de pesquisa do CNPq. Então, já tem tempo, mas a gente foi engateando. E mesmo em outros países, por exemplo, na Associação Europeia de Cognição Musical, lá nós vemos o quê? Existem músicos e existem psicólogos. E, em alguns momentos, os psicólogos são músicos, como eu acho que uma das pessoas presentes aqui deve ser psicóloga e música, talvez, não sei, musicista, talvez. Mas é raro ter a combinação de psicólogo e músico. Então, quando nós enquanto musicistas, nos arrolamos o direito de realizarmos a pesquisa em psicologia da música, nós vamos, de certa maneira, buscar a ajuda nos instrumentos da psicologia da música. Existem pós-graduações em psicologia da música. Eu não conheço muitas, mas, por exemplo, eu estou me lembrando agora da de Sheffield. Em Sheffield existe mestrado em psicologia da música. O título é você mexe em psicologia da música, né? Mexe em ciência em psicologia da música mesmo. E aí a pessoa vai ter bastante treino nas duas partes. Quando nós lidamos, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, com aspectos da psicologia da música, nós estamos trabalhando como músicos fazendo a pesquisa em psicologia da música, o que é muito importante, porque muitas vezes o psicólogo olha de uma maneira em que não aplica na prática musical. Então, esse entrelaçamento de trabalhos em que algumas vezes o músico vai estar realizando, outras vezes o psicólogo vai estar realizando, é importante, porque tem duas maneiras de olhar, né? Tanto na escolha dos temas, como na maneira de abordar esses temas. E, claro, que num grupo de pesquisa, sempre o grupo de pesquisa ele vai ser constituído por várias pessoas, e cada vez mais é interessante que seja interdisciplinar, de modo que nós possamos combinar expertises e conhecimentos próprios e dialogar. Mas é possível, sim, nós realizarmos a pesquisa em psicologia da música e tentar cada vez mais melhorar essa nossa prática, né? Com o diálogo com os colegas. Tá. E, portanto, os objetivos da pesquisa em psicologia da música são os objetivos da pesquisa de uma maneira geral, que buscam descrever, prever
explicar e, no caso, também aplicar, quando se trata da pesquisa aplicada, a área da psicologia da música. Então, nós vamos descrever processos que são, às vezes, comportamentais, de como as crianças realizam determinada aprendizagem, ou processos mentais, não é? Prever o que é que determinado tipo de teoria nos permite prever em relação ao desenvolvimento, digamos assim, da expertise do instrumento, que eu falo bastante da área de instrumento, que é a minha área. Ou o que é que tal teoria nos permite prever sobre a autorregulação, como, por exemplo, Mônica trabalhou no doutorado dela, a autorregulação da aprendizagem de crianças, ou da performance de crianças, da memorização de crianças e jovens em grupos orquestrais. Né? Então, no caso, Mônica estava buscando mais descrever o que ocorria, mas esses são os objetivos da pesquisa em psicologia da música, portanto, descrever, prever, explicar e, eventualmente, aplicar os fenômenos que estuda, e esses fenômenos fazem parte daquelas áreas ali que rapidamente eu mencionei e que são ali, só estão listados assim, tópicos como se nós estivéssemos relembrando, né? Mas para cada um a gente ainda pode subdividir, por exemplo, percepção, a gente pode subdividir muita coisa ali ainda, né? Percepção de vários aspectos da música. E, portanto, os objetivos da pesquisa são esses. Tá. E a variedade da pesquisa em psicologia da música são tanto a pesquisa básica, que ela vai lidar justamente com os comportamentos musicais ou os processos mentais e seus princípios, né? Vai lidar com a explicação, descrição e previsão desses processos básicos, ou a pesquisa aplicada, que visa a solução de problemas no mundo real. Então, eu vou me lembrar, por exemplo, da pesquisa de Pablo Donoso, do que ele gosta de fazer, que é a questão de como, por exemplo, a mentalização e a prática mental podem auxiliar um instrumentista a tocar melhor, a desempenhar melhor, a não... até auxiliá-lo a não ter tantas injúrias, tantas lesões corporais, por exemplo, porque você aplica prática mental. Então, isso aí já é uma pesquisa que está buscando solução para problemas de músico, né? De processos de prática, e está usando conceitos da psicologia e técnicas de pesquisa da psicologia da música, e, portanto, para que aplique e que o músico se beneficie. É isso que, atualmente, já se vê muito mais a relação da psicologia da música e dos textos com a prática instrumental. Mas, mesmo assim, ainda muitas vezes, quando nós pegamos as pesquisas publicadas, principalmente no exterior, né, para ler, a gente vê que ainda há uma dicotomia, digamos assim, entre o que é pensado, ou é mais pesquisa mais básica do que a aplicação na prática instrumental, que é o que eu sempre gostei também, embora eu goste de estudar os conceitos, os construtos, mas eu acho que, como musicista, a gente deve pensar em como é que isso vai estar beneficiando os estudantes a aprenderem melhor, os instrumentistas a desempenharem melhor, a tocarem melhor, e, enfim, a comunidade musical a conduzir seus trabalhos de uma forma melhor. E a pesquisa também, como toda pesquisa, ela pode ser uma pesquisa em laboratório, ou seja, em situações controladas, né? Que esse laboratório, no caso da psicologia da música, pode ser um ambiente controlado, em que vão ser desenvolvidos testes. Eu estou me lembrando das pesquisas dos meus estudantes, mas tudo bem. Christian Lisboa, professor atualmente na Federal de Sergipe, já tem muitos anos, né? Ele criou, por exemplo, para ele tentar compreender percepção de emoção em música, é uma das primeiras pesquisas no país que foi feita sobre isso. Ele criou um software, né? E aplicava em tempo real, a partir das emoções básicas,
a pessoa tinha que responder em tempo real. Não foi uma pesquisa experimental rigorosa, mas o que eu quero dizer aqui é a pesquisa em laboratório é aquela em que o pesquisador controla a situação. Então, ele tinha uma fita, um áudio gravado, que, na verdade, foi da peça Piano Piece, de Jean Maria Oliveira, gravado com gravação de Aldo Oliveira, que já existia. Ele pediu autorização, gravou. Aí ele entrevistou Jean Maria, se eu não me engano, ele chegou a entrevistar para que pensasse quais as emoções, acho que ele entrevistou Alda, o que é que ela queria naqueles trechos da música transmitir, e quem escutava, ele pegou, não me lembro agora que já tem bastante tempo a música, mas para dar um exemplo prático, os estudantes de música que escutavam a peça, que não conheciam, ele sempre pegou pessoas que não tinham ouvido a peça ainda, em tempo real, enquanto escutavam, eles apertavam o botão dizendo qual a emoção que eles estavam sentindo, percebendo, sentindo naquele local. Então, a pesquisa em laboratório é aquela que pode controlar. Ele não foi para um concerto, a Alda estava tocando lá e as pessoas, depois do concerto, diziam o que estava sentindo, o que tinham sentido ou o que tinham percebido. Não. Ele fez num tempo controlado, com um instrumento em que as pessoas estariam marcando. Então, essa diferença entre a pesquisa em laboratório e a pesquisa de campo. Cada uma tem suas vantagens, e no caso da música, a pesquisa de campo ou a pesquisa em ambientes naturais, não é? Ela também permite, em todas as áreas, não só na música, mas permite a aprendizagem, porque ela é ecologicamente válida, e nós podemos ver o que está acontecendo no momento. É ótimo, por exemplo, para... Eu penso assim, para as turmas iniciais do ensino fundamental, dentre outras coisas, né? Para ver como é que se faz a aprendizagem nesse momento. A pesquisa de campo tem um trabalho maravilhoso do Schaffen, em que ele acompanha durante 10 anos a Gabriela Imler no seu aprendizado de música. E ela filmava, né, com vídeo, a sua prática, falava o que estava pensando, enfim, tem todo um protocolo, é bem documentado, inclusive com tradução, para quem não conhece, em português, na revista, não é Percebe, está do Rio Grande do Sul, em pauta. Em pauta, está lá tudo discriminado. Então, é uma pesquisa de campo em que a pianista está na sua casa, no seu ambiente. Ela se sentia um pouco invadida, porque ela tinha que fazer aquilo continuamente. Não é completamente natural ainda, porque ela estava sendo filmada, né? Mas é uma pesquisa de campo que busca-se, da melhor maneira possível, um ambiente ecológico da pessoa. Ela está na sua residência, se gravando, e também ele a gravava quando tocava, e gravava nos momentos anteriores também, quando ela estava treinando para entrar. Então, isso é importante a gente ter em vista essas diferenças quando a gente está pensando. Tá. E nós podemos desenvolver a pesquisa a partir das teorias que existem, não é? Ou também nós vamos ver posteriormente de outras formas, não é? Então, quando a gente desenvolve a pesquisa a partir das teorias, nós temos que compreender a natureza das teorias, a relação entre teoria e pesquisa, não é? E os atributos das boas teorias. É importante esse embasamento teórico, porque as teorias, elas resumem o conhecimento científico existente sobre determinado assunto. Elas também organizam esse conhecimento de forma precisa e relacionando as variáveis que dizem respeito àquele fenômeno entre si, não é? E elas proporcionam explicações para os fenômenos. Portanto, com essas características, elas servem de base para prevermos comportamentos. Como nós, para realizarmos uma pesquisa, temos que elaborar uma questão de pesquisa, elaborar uma hipótese de trabalho, se nós nos baseamos numa teoria, não é? Nós temos como organizar
de uma maneira o nosso trabalho, a ver se ele corrobora a teoria ou se ele possibilita novas compreensões daquele fenômeno e, portanto, contribui para um avanço também da teoria. Então, a relação entre teoria e pesquisa tem que ser sempre muito estreita. Os pesquisadores, eles têm que sempre estar estudando as teorias que existem. Claro que a gente não vai poder estudar todas as teorias do mundo e, aos poucos, nós temos que ver o tema que nos atrai e buscar compreender naquele assunto, né, as teorias com as quais, filosoficamente e também na maneira da aplicabilidade da teoria, ou na maneira em que se desenvolve a pesquisa, quais instrumentos que a teoria usa, quais as nossas afinidades, para que nós possamos, a gente escolhe as teorias, estuda e aprofunda, porque as teorias são muito complexas. Deixa eu voltar, por exemplo, para a Bandura. Não é? Para você aprender a teoria social cognitiva, é uma vida. A gente não pode dizer, eu vou fazer pesquisa sobre Bandura e faz de qualquer jeito, porque lê um pouco. Não, se a pessoa quer ser, claro que quando a gente está na graduação, né, e vai para um mestrado, para um doutorado, a gente vai aos poucos caminhando, mas aí é bom escolher uma teoria e aprofundar naquela. Bandura, assim, eu considero, dentre aquelas que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, né, na minha prática na orientação e na realização de alguma pesquisa, eu poderia dizer que, nos últimos anos, as duas que eu mais utilizei foi o modelo de Schaffen de realizar pesquisa, não chega a ser uma teoria, ele se baseia em teorias da expertise, mas ele cria o modelo para a área da performance musical, do estudo da expertise, ele que já era um teórico muito, não é só renomado, mas muito familiarizado com as teorias de expertise e com muita prática nisso. Né? Então, eu estudei a de Schaffen e a de Bandura nos últimos anos também eu li por causa de orientações e também por causa de convívio com Roberta. Até tem artigo publicado meu sobre alunos de graduação com alguns aspectos da teoria, mas eu comparo, por exemplo, a teoria de Bandura para compreender com a teoria de Jung, porque eles desenvolveram suas teorias ao longo da vida inteira. Então, a teoria, para o que está elaborando a teoria, ela é fluida. E para nós compreendermos a teoria depois, nós temos que refazer os passos daquele teórico que criou, no caso de Jung, do psiquiatra que criou a psicologia analítica, que foi construindo na base do vou construindo e vou mudando minhas ideias. Aí, quando Jung já morto e Bandura já bem idoso, mas que continua ainda, eles, ao longo da vida, às vezes eles disseram uma coisa e depois desdisseram aquilo, disseram de outra maneira. E, portanto, para nós compreendermos, é necessário tempo. E necessário tempo, e nós temos que reconhecer isso, nos dar tempo a conhecer bem uma teoria, escolher a teoria, escolher o tema de pesquisa que a gente quer enveredar por ele e ficar um tempo bom por ele, né? Depois a gente vai mudando às vezes, mas a gente retorna. Por exemplo, eu atualmente estou trabalhando retomando trabalhos de pesquisa pequenininhos assim, com desenvolvimento musical. Foi alguma coisa que eu fiz no início do meu trabalho, na década de 90. Naquela época, eu li o primeiro livro do Hargreaves, né, de Psicologia e Desenvolvimento, que é um marco também clássico. O livro já está totalmente mudado, é um livro de 2017 agora, que Hargreaves escreveu com Alexander Lamont, e já tem muitas coisas novas nesse caminho. Então, eu estou de volta lendo, estudando teorias de desenvolvimento musical, no caso, para poder compreender, voltar para isso, que eu estava, como eu disse, estudando um pouco Schaffen e Bandura, e agora retomando as teorias de desenvolvimento. Então, nós temos que estar familiarizados com elas e temos que compreender que elas se desenvolvem, né? Elas mudam, elas são fluidas. Portanto, eu acho que uma das bases de um bom pesquisador é nós escolhermos temas que nos atraem. Eu sei que muitas vezes, da graduação,
a pessoa vai querer fazer um mestrado e vai escolher uma área ou um programa para ser aceito, e às vezes tem que mudar um pouco o que queria fazer, porque o orientador não vai poder orientar o que você quer, ele vai orientar o que ele sabe. A pessoa tem que se adequar ao orientador também, aos temas de orientação dos orientadores. Mas, na medida do possível, nós devemos ser fiéis assim, ao que nós gostamos, porque aí a gente vai poder encontrar o caminho e seguir esse caminho, que é um caminho longo no pesquisador. Tá? E os atributos das boas teorias são que elas são consistentes no que elas trazem, não é? Elas, por exemplo, porque sempre a gente tenta, a comunidade científica, não somos nós, mas a comunidade científica está tentando ver se a teoria pode ser falsificada, ou seja, se ela tem, se ela é consistente ou não. Eu vou dar um exemplo bem do dia a dia, né? Tipo assim, a teoria da relatividade. Volta e meia, alguém tenta provar que a Einstein estava errado em alguma coisa. Não tem nada a ver com psicologia da música, mas tocava violino também, eu gosto dele. Então, o que é que fazem? Tentam provar, mas a teoria subsiste. Então, uma boa teoria, por enquanto, ainda a maior parte da teoria não conseguiram. Volta e meia eles tentam provar, mas está certo. Então, quer dizer, a Einstein está certo e o pesquisador estava errado. E mostra que a teoria ainda é coerente. Em determinado momento, ela vai deixar de ser coerente porque vão descobrir alguma outra coisa, algum outro fenômeno do universo em que ela não vai funcionar. Mas, por enquanto, ela é coerente. Então, os atributos das boas teorias é que elas são consistentes e elas são capazes de prever fenômenos. No caso da teoria de Einstein, o que a gente pode dizer como um exemplo que é bem conhecido foi capaz, em 2000, acho que em 1911 ou 12, sei lá, prever um eclipse que aconteceu em 1919, por aí. Então, 7 anos antes, preveu que, por causa disso, daquilo ali, vai ter um eclipse, uma distorção do raio. Não, previu eclipse, não, gente. Previu que podia ter uma distorção da luminosidade, e no eclipse, 7 anos depois, viram que a luz se curva à gravidade, certo? Enfim, em música, nós poderíamos dizer assim, o modelo de Schaffen, por enquanto, ainda é consistente e consegue demonstrar como é que se aprende um instrumento. Pode ser que, com o desenrolar da pesquisa, se encontre alguma maneira de mostrar que nem sempre ali funciona certo, e aí essa teoria vai, no caso, o modelo de Schaffen vai mudar e vai se desenvolver. Mas é importante a gente saber que a gente pode, a partir das teorias, das ideias que elas trazem, dos modelos que elas apresentam, fazer pesquisa. E eu vou dar outro exemplo com um aluno meu, o professor Alessandro Pereira da Silva, que é professor também na Federal de Sergipe e que concluiu o doutorado dele, acho que foi no início do ano passado, antes da pandemia um pouquinho. Ele pegou o modelo de Schaffen que era usado né, que foi descrito como uma pianista, e utilizou com alunos de violão de uma outra maneira. Então, a partir daquele modelo, ele elaborou uma pesquisa bem diferente do que é o modelo em si, mas que usa tudo que está ali. Então, o modelo previu algumas coisas, ele discorre lá, enfim. Então, teorias nos auxiliam a desenvolver pesquisas e, ao mesmo tempo, como é que a gente também pode fazer outras maneiras de desenvolver pesquisa? Grupos de pesquisa e as questões de pesquisa nos auxiliam. Por que é importante nós termos os grupos de pesquisa? Porque nos grupos de pesquisa, nós podemos debater, trocar ideia, nos reunirmos e criar novas questões. Porque um vira para o outro e diz, e se isso não fosse daquela outra maneira? Não é? Na verdade, nos programas de pós-graduação, muitas vezes o grupo constitui do orientador e dos estudantes. E ali fica um pouco ainda restrito. Eu acho que funciona bastante melhor, por exemplo, em grupos maiores, em universidades com mais recursos financeiros, mas também a área médica já é melhor para isso, porque eles já têm uma prática e eles têm uma grande responsabilidade que não podem deixar as pessoas morrerem porque fizeram pesquisa errada. Então, eles já têm um sistema que eu acho bastante bom
mas jamais usado, né? Dos alunos de doutorado estarem trabalhando com os alunos de graduação, dos professores orientadores estarem só com os alunos de doutorado, praticamente, e os alunos de graduação, eles só supervisionam. Porque, em música, por exemplo, a gente pega um aluno de iniciação científica, é muito bom, eu sempre gostei. Só que eles dão mais trabalho com o aluno de doutorado, porque a gente tem que começar do zero, a explicar tudo. E aí a gente perde tempo no grupo de pesquisa em coisas de rotina básicas, quando poderíamos estar no grupo de pesquisa buscando mais relações com outras pessoas, o que nem sempre é possível. Por exemplo, aqui, em outras universidades pode funcionar, mas na UFBA nunca funcionou eu tentar conseguir pessoal da psicologia, porque, primeiro, eram só behavioristas e psicanalistas que queriam só trabalhar com psicanálise, e depois foram para a psicologia social, mas não psicologia social cognitiva de Bandura, nesse sentido, é mais em outro sentido. Então, o que é que eu queria dizer? Grupos de pesquisa funcionam como um celeiro, digamos, de formação e de constituição, formação sempre mas de possibilidades de criação de novas pesquisas e novas ideias. Por quê? Porque deveria ter, teoricamente, vários orientadores interessados naquele assunto, que nem sempre é fácil. Por exemplo, em Psicologia da Música, na UFBA, praticamente, tem a professora Cristina Torinho, que lida com outros aspectos, mas da maneira que mais abrangente que eu gosto, praticamente sou eu. Então, eu e Cristina, a gente trabalhou muito bem em outras questões de ensino de grupo, mas não na questão propriamente de trocar ideias sobre psicologia da música em si. Mas o grupo de pesquisa nos possibilita gerar novas questões de pesquisa. Essas questões de pesquisa e as pesquisas daí decorrente permitem que nós possamos replicar, por exemplo, uma pessoa do grupo faz uma pesquisa sobre um aspecto que já foi abordado em outro trabalho e pode replicar mini com o aluno da graduação, com o aluno do doutorado, e ampliar aquela pesquisa. Aliás, replicação de pesquisa é algo que é prática, porque para que nós possamos realmente construir as teorias, é necessário que seja testado várias vezes, não é fazer a pesquisa uma única vez, é assim que funciona, não é assim. Então, a replicação é necessário e a extensão, no caso do conhecimento, isso vai gerar novas pesquisas. Tá. E, portanto, agora a gente começa a passar para a parte dos métodos, desenvolvendo ideias para pesquisa. A ciência e o pensamento criativo, claro, estão entrelaçadas, porque nós devemos ser capazes de, a partir das situações do ensino de música, da prática de música, da recepção de música, da escuta de música, do potencial que a música tem para afetar-nos no nosso bem-estar, nas nossas emoções, desenvolver um pensamento criativo que relacione variáveis, que busque explicações entre elas, que busque correlações, e, por isso, nós podemos gerar mais ciência. Daí a gente vai partir para a revisão da literatura, porque nada se constrói atualmente, né? A gente não vai inventar a pólvora, como se diz. Já algo foi feito sobre aquilo, então nós vamos ver o que foi feito para solidificarmos os nossos conceitos, buscando nas bases de pesquisa online e encontrando as palavras-chave, as buscas, para que a gente possa desenvolver as questões de pesquisa e partir para a realização da pesquisa. Então, aqui eu trouxe, como era para graduação somente, né? Então, explicando que existem bases online que são disponibilizadas pelo Ministério da Educação, não é? E aí as pessoas podem buscar por assunto, por periódico, por livro, por base, e isso eu só vou passar rapidamente, porque isso aí é muita coisa até para mostrar, existe treinamento no site também que explica como fazer, mas indo no site do Ministério da Educação, encontra bases online, e aqui, por exemplo, eu peguei o PubMed, e hoje tem 7 milhões de artigos lá, em geral, né? Não só de psicologia da música, não, pelo amor de Deus. Em gerais, mostrando quantos jornais, quantas coisas. Então, as bases atualmente são extraordinariamente grandes, não é? E tem muito assunto, e nós vamos fazer as buscas, por exemplo, memória
e expertise, memória, juntando as palavras-chave baseadas a partir do que a gente quer. Só para deixar claro para a graduação que existem as bases de pesquisa. E quando nós vamos, eu trouxe o que é que a gente vai fazer em método, não é? Eu trouxe aqui alguma série de fotografias do dia a dia, que eu até peguei, meu marido tinha visto isso, eu peguei lá no material dele. Essas crianças encontraram um método, né, uma maneira, desenvolveram toda uma sequência aí para salvar o cachorrinho que estava ali. E no final ainda tiveram certeza que ele estava bem para continuar o caminho deles. Então, quando nós estamos buscando fazer pesquisa, nós temos que encontrar maneiras de alcançar o nosso objetivo e de realizarmos aquilo a que nos propusemos. Então, o método vai lidar com como realizar. E vai incluir alguns aspectos importantes do processo de pesquisa, que são os sujeitos, ou seja, as pessoas que vão constituir a amostra da população que nós vamos estudar, que podem, eventualmente, no estudo de caso, ser apenas uma pessoa, que você vai estudar em profundidade, mas mesmo no estudo de caso, geralmente, a gente vai fazer com mais de um, vai fazer casos múltiplos, em vários casos. O estudo de caso individual é mais para casos clínicos mesmo, enfim. Então, o método vai lidar com os sujeitos, com os instrumentos de coleta, ou os procedimentos de coleta, que, naquele caso dos meninos, né, tudo que eles fizeram, tiveram até que juntar a mochila lá, porque os bracinhos deles eram pequenos para chegar ali. O delineamento do estudo, de como é que nós vamos realizar essa coleta de dados, e a ordem aí necessariamente não está correta. A gente pode delinear para depois escolher os instrumentos, enfim, mas a gente já vai pensar em conjunto isso. A análise dos dados. Então, tudo isso é a parte da metodologia e é o fundamento. Eu não posso dizer que é o único fundamento, porque é bom estar embasado numa boa teoria, claro, numa boa questão de pesquisa, mas é essencial, não basta uma boa teoria, não basta uma boa questão de pesquisa, mas o método é essencial para que o resultado seja apropriado, né? A primeira coisa que nós temos que pensar é como nós queremos observar ou realizar esse experimento. Focando mais nos aspectos qualitativos, focando mais nos aspectos quantitativos. Né? A principal diferença é que na pesquisa quantitativa, nós vamos ter bastante uso da estatística. E na descrição final vai estar com bastante estatística. Na pesquisa qualitativa, não é que não possa haver estatística e qualitativa ao mesmo tempo. Existem dados qualitativos na própria estatística. Mas a pesquisa estatística, ou qualitativa, ela vai apresentar, ao final, uma narrativa analítica, não é? Mais detalhada, mais em profundidade. Então, geralmente, o método qualitativo ele é mais apresentado o resultado de uma maneira narrativa. E aí, nós temos que pensar, se eu falei de todos os aspectos da psicologia, da pesquisa na psicologia da música, nós temos que pensar que, da mesma maneira que nós falamos, graças aos etnomusicólogos, que são músicas, né, no mundo, não é a música, a mesma coisa é metodologia científica, são metodologias, porque depende da área. Então, o pessoal da antropologia vai se valer bastante do método qualitativo em geral, né? Da sociologia, da história. E da história já tem outras coisas também, documentais, que são muito fortes, da antropologia também, enfim. Então, isso é um leque imenso e se nós abrimos livros de metodologia, depende da área, vai variar bastante. Mas, enfim, eu só queria deixar claro que existem abordagens metodológicas que, basicamente, são essas duas, qualitativas e quantitativas. Qualitativo e quantitativo. Tá.
Aí eu andei falando um pouco, como eu trouxe para o pessoal da graduação também, eu queria só relembrar, que eu até já falei de modelo, de teoria, assim, mas só dando uma sumarizada aqui. Então, o modelo é uma moldura geral para observar a realidade. Né? O behaviorismo, o feminismo, e pode ser também um modelo feito que Schaffner fez para observar a realidade dos intérpretes, como é que ela se dá a partir do intérprete expert, né? Como é que isso se dá em outros níveis também. Um conceito vai ser uma ideia derivada de determinado modelo. Então, estímulo-resposta diz respeito ao behaviorismo, a opressão diz respeito a um conceito utilizado no modelo do feminismo, enfim. A teoria, como eu já falei antes, é um conjunto de conceitos utilizado para definir, explicar, descrever, né, algum fenômeno. A hipótese é uma proposição testável, como exemplo favorito, vai dizer assim, se você está em casa e vai sair com o seu carro e não acha a chave, você levanta uma hipótese. Onde é que minha chave está? Ah, deve estar em tal lugar. Quer dizer, uma maneira bem fácil de compreender. Então, uma proposição que você vai testar. Devo ter esquecido na mesa da sala. Aí você vai até lá, na mesa da sala, olha, e se estiver, você confirmou sua hipótese. Se não estiver, você vai fazer outra hipótese, né? Ou então vai dizer, não está aqui. Então vai sair procurando em outro lugar. Então é uma proposição testar. Metodologia, uma abordagem geral para estudar tópicos de pesquisa. Normalmente eu gosto de considerar a metodologia, né, qualitativa ou quantitativa, e método vai ser mais específico à técnica da pesquisa que você vai aplicar para utilizar. Então, aqui sobre o enfoque qualitativo, mas eu acho que eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu estou vendo que o meu tempo está terminando ali. Vou passar rapidamente. Fundamenta-se no esquema indutivo, né? Engloba a investigação naturalista, fenomenológica, interpretativa e etnográfica. São conduzidos em ambientes naturais. Muitas vezes a pesquisa participante, não é? A pesquisação. Então, em que o ambiente não está controlado num laboratório, as variáveis não se definem com o propósito de serem manipuladas nem controladas experimentalmente. As questões de pesquisas nem sempre foram conceituadas ou definidas por completo, que é uma diferença no método qualitativo, e o pessoal que utiliza essa abordagem, muitas vezes, pesquisadores das áreas, digamos assim, mais duras, como da física, enfim, um exemplo, nas universidades questionam as abordagens das humanas. Tem sempre isso. Por quê? Porque, basicamente, uma é metodologia quantitativa e outra é qualitativa. Então, fica um embate, só que nós temos que pensar, e depois eu vou mostrar um pouco isso de uma maneira simbólica, nós temos que pensar que se nós vamos lidar com o elemento humano, nós não vamos poder agir da mesma maneira que se nós vamos trabalhar com um elemento que é um elemento físico, um elemento químico. Então, na pesquisa qualitativa, muitas vezes o próprio delineamento da pesquisa vai surgindo. Você inicia fazendo entrevistas, perguntando àquela pessoa sem saber exatamente o que você vai encontrar ali. Eu me lembro de um aluno da escola de uns últimos 3 anos atrás, eu nem sei se ele já terminou o mestrado, não foi meu aluno, mas que ele ia estudar o samba junino, acho que é isso. Algo que eu nunca tinha ouvido. Ele foi estudar os grupos sem saber o que encontrar. Então, como é que ele poderia elaborar uma hipótese antes? Enfim, ele vai fazer as entrevistas para ele entender como aquela música é. Então, ele parte e, no momento em que ele vai conduzindo a pesquisa, ele vai delineando a sua pesquisa e as suas questões de pesquisa. E isso nós devemos compreender que não é errado, como várias pessoas das áreas das exatas acham que é. Não é errado, é porque a natureza do fenômeno que está sendo estudado é completamente diferente. Portanto, os métodos a serem utilizados têm que ser diferentes e a metodologia é diferente, qualitativa e quantitativa. A coleta é influenciada pelas experiências e prioridades dos participantes, mais do que pela aplicação de instrumentos de medição padronizados. Você não vai chegar lá com escalas, com medidas antes, mas você vai ver as experiências, prioridades deles, e aí relatar. Os significados são extraídos dos dados e apresentados sem precisar serem reduzidos a números, nem necessariamente serem analisados estatisticamente, embora haja números na pesquisa qualitativa. Não é pesquisa qualitativa, não tem números, não tem tabela, tem.
Só que o significado, a subjetividade vai pesar mais. E aqui, os tipos de pesquisa que existem na psicologia da música são aqueles mesmos da psicologia de uma maneira geral. Então, a pesquisa experimental, a correlacional, a quase experimental, a pesquisa de amostras pequenas também, e a pesquisa de método de observação e survey. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje era somente uma apresentação geral, não é? Porque para cada uma desses tipos de pesquisa, desses métodos, cada um deles também requer termos que nos detenhamos para estudar e aprofundar cada um deles. Então, o método experimental é aquele em que haverá um controle por parte do experimentador maior, em que haverá um grupo, né, ou grupos, que serão os grupos em que o experimento será aplicado, e grupo controle para que haja uma testagem e que se chegue a validar ou não a hipótese que for ser que foi criada para o experimento. E existem, dentro da pesquisa experimental, várias maneiras de realizar os tipos de pesquisa que pode realizar, mas que vão ter uma variável que vai ser controlada pelo experimentador e uma variável que vai sofrer no grupo controle, no grupo experimental, vai sofrer e vai dar um resultado a depender do que da reação que tenha. E há também esse controle, o grupo separado, em que não vai ser aplicado nada, que vai ser uma linha de base, digamos assim, vai fornecer a linha de modo a que possa se perceber se o que foi realizado ali decorre realmente do que foi aplicado pelo experimentador ou não. A pesquisa correlacional, que também tem várias maneiras de ser realizada, né? Ela busca relações entre variáveis. Não significa, quando você encontra a relação, não significa uma causação, que tal variável causa isso, mas existe essa busca de correlacionar um acontecimento com o outro. O quase experimental, de um modo geral, é aquele tipo de pesquisa em que os grupos que eu mencionei na pesquisa experimental não foram criados de forma aleatória. Por quê? Na pesquisa experimental, para que não haja interferência, não é, do pesquisador que esteja querendo provar, está tão entusiasmado querendo provar o que ele está pretendendo dizer que dá resultado dessa maneira, para que não haja interferência, os grupos são formados de forma aleatória. Já no grupo quase experimental, nem sempre são formados de forma... Nem sempre não, eles não são formados de forma aleatória. Não significa que ela é uma pesquisa pior que a outra. Mas existem algumas áreas da ciência que só usam as pesquisas experimental mesmo, que não vão valorizar tanto a pesquisa quase experimental. A pesquisa que eu estou realizando no momento agora, por exemplo, ela tem um grupo controle, mas ela não tem com criança de microcefalia, com aplicação de música, mas ela foi por ordem de chegada. É um aleatório meio... Né, foi por ordem de chegada, em que fechei os grupos, comecei a trabalhar. Mas não foi um controle rígido, não me interessou isso devido à pandemia, porque estava difícil de conseguir os grupos das pessoas. Eu disse, olha, vamos fazer sem ser aleatório totalmente, mas vamos fazer pela conveniência das famílias, quando elas podem vir, quando não podem vir. A pesquisa de amostras pequenas, estatisticamente, ela tem diferença na maneira da análise dos dados. Geralmente, para os estatísticos, né, de uma maneira, assim, grosseira, a gente deve fazer pelo menos 110 ou pelo menos 100, 101 integrantes, né? A pesquisa de amostras pequenas, ela requer um outro cuidado, e a gente tem também as técnicas, né, específicas de como vai usar para esse tipo de pesquisa. Os métodos de observação e as pesquisas survey, que são os questionários, são mais voltados, né, para
a parte dos dados qualitativos, muitas vezes, o método de observação e questionário. E nessas, a gente inclui também, dependendo aí em um e outro, mas geralmente no método de observação, a gente vai incluir estudos de caso, que é método que a gente vai aprofundadamente observar aqueles grupos, aquelas pessoas e relatar depois, então também são métodos de observação. Tá, o que eu tinha falado que eu ia dizer de forma simbólica é isso. Os instrumentos de coleta, eles vão variar a depender do que nós queremos examinar, né? Então, por exemplo, por que a gente vai escolher questionário? Por que a gente vai escolher entrevista? Qual tipo de instrumento que nós vamos usar, em outras palavras? É a mesma coisa se nós queremos uma farinha, digamos, de grão largo, uma farinha fininha, se nós temos rede, né? Se você coloca uma rede grande, você não vai pegar peixinho pequeno. Então, para nós fazermos a pesquisa, o desenho da pesquisa de uma maneira correta, nós temos que escolher instrumentos de coleta apropriados àquilo que nós pretendemos buscar, porque senão nós vamos estar usando a peneira errada ou a rede errada para fazer uma peneiradinha lá de algum milho, ou algum farinha de trigo, ou o que for, ou vamos estar pegando peixes diferentes daqueles que nós estamos buscando. Então, é importante a gente escolher os instrumentos apropriados para aquilo que a gente está querendo. Tá. Aqui é um exemplo de pesquisa quantitativa, isso é fora de ordem, devia estar antes, mas enfim. Pesquisa quantitativa não experimental são os estudos correlacionais, a pesquisa experimento natural ou manipulação natural, que ela lida fora do laboratório, e estudos de seção e estudos longitudinais também são considerados como não experimentais, porque são ao longo do tempo e você vai fazer ou à vista de um corte que você vai fazer nas amostras, naquele momento de tempo, ou ao longo do tempo. Então, isso é um tipo de pesquisa quantitativa não experimental. E, na metodologia, nós temos que, na questão da mensuração e análise dos dados, ou seja, como é que a gente vai avaliar os dados que nós vamos receber. O que é que eu foquei aqui hoje? Em mostrar, eu trouxe uma listagem, na verdade, na pesquisa da psicologia da música, focando mais para a questão da parte quantitativa e a questão que é valorizada no exterior. Só um momento, com licença. Os artigos publicados nas revistas no exterior, na área da psicologia da música, são altamente voltados para a parte estatística e a parte da experimentação psicológica bem quantitativa mesmo, né? O que é que a gente tem que pensar? O que é que nós vamos medir, né? E para o que nós vamos medir, é isso que eu queria ressaltar, nós vamos usar também, podemos usar escalas para medir. Então, por exemplo, já existe na pesquisa psicológica determinados instrumentos que são próprios para cada área. Então, se a pessoa vai, por exemplo, estudar processos de memorização, existem já técnicas específicas que são usadas nessa área, baseada no que a teoria mostra, no que foi se provando acertado ao longo do tempo. Porque você memoriza, a sua capacidade de memorização de curto prazo, ela tem um limite. Então, se você vai medir determinado comportamento, e esse comportamento pode ser, sei lá, a maneira como a pessoa é afetada pela música, enfim, dependendo do que você queira medir, você tem que usar escalas que são apropriadas, e essas escalas podem ser de tipos diferenciados. Mas o que eu queria deixar claro aqui, e por isso que a
a peneira estava ali, para mostrar que as escalas devem corresponder ao que você quer obter de dados, porque existem escalas de tipo nominal, de tipo ordinal, de tipo intervalar, então elas devem ser, como as redes para pegar os peixes devem variar dependendo do que você quer coletar, as escalas têm que ser apropriadas para o que você quer medir. Tá? Isso aqui eu só vou mostrar, porque não era hoje a proposta para o grupo da graduação aprofundar isso, nem eu sou capaz de aprofundar isso assim rapidamente, eu teria que ir com calma, etc. Mas a análise estatística, ela tem características diferentes, e o que eu queria ressaltar é que a gente cria uma hipótese e uma hipótese nula, né, que vai dizer o que é que não pode ser conseguido, mas o que eu queria ressaltar, a questão fundamental é que, ao criar a hipótese, nós temos que não nos deixar conduzir por erros de raciocínio na sua elaboração. E o correto para que nós façamos, porque a hipótese, necessariamente, ela não tem que ser confirmada. A pesquisa não é para confirmar a hipótese. A pesquisa é para você chegar a um resultado no final. Mas você tem que saber avaliar a hipótese, e isso aí, na pesquisa que vai para a estatística, essa parte toda, e aí eu aprendi errando com os meus alunos também, é que a gente deve ver o estatístico antes de iniciar todo o processo. O que às vezes fica muito difícil nas universidades, porque nem sempre a gente tem estatísticos disponíveis. Na escola de música mesmo não tem um estatístico. E aí a gente já tenta, no Instituto de Estatística, tem que depender da época do ano. Se você der sorte de estar precisando de estatístico no início do semestre, eles podem pegar um aluno de mestrado e colocarem para resolver o seu problema como o trabalho deles. Né? Mesmo você pagando por fora, etc., nem sempre você consegue um estatístico, mas você deve fazer tudo isso antes, com um estatístico do seu lado, e sabendo que o efeito do tamanho da amostra, você tem que levar em conta ao elaborar suas questões de pesquisa, tem que ver se vai fazer um questionário, vai ter que validar, para poder que veja tudo que possa afetar a rejeição da hipótese ou não. Então, a mensuração e análise dos dados é outra etapa que é super importante e que na psicologia da música depende, nos aspectos da pesquisa que envolvam estatística, depende de termos elaborado mesmo os procedimentos todos, os questionários, as escalas, tudo com a colaboração de uma pessoa especialista em estatística, porque nós, músicos, não temos, mesmo no doutorado aqui, no doutorado no exterior, quer dizer, no doutorado aqui já teve aluno do PPG-MUS que foi fazer as aulas de estatística em outra unidade, né? Faz em matemática, no estudo de matemática. Só que depende de você estar no meio do doutorado, de estarem oferecendo a disciplina que você está precisando lá e de você ter habilidade também. Para isso que existe estatística. Tenho uma tia que foi pesquisadora na área de medicina, ela dizia, eu sei o básico da estatística, mas vai para um estatístico e ele que faz. Então, nós temos que saber que se vamos desenvolver pesquisas com estatística, nós temos que, no grupo de pesquisa, ter um estatístico, ou, na eventualidade, não ter, pagar o estatístico, mas, sobretudo, antes de começar a coleta dos dados, na hora que está elaborando o desenho e escolhendo os instrumentos que vai utilizar, porque senão não vai dar certo. No final, a estatística vai dizer que você tinha que ter feito de outro jeito. Tá. E aí, só reforçando a questão da pesquisa experimental, mas eu acho que eu falei antes. Aqui tem o grupo controle, o grupo experimental, as variáveis, não é que uma é controlada e a outra é os comportamentos que vão ser medidos. Tá. Concluindo já, então, a minha fala, eu queria falar desse livro, mostrar para os alunos que existe esse livro, é uma tradução do professor João Maria Oliveira, que é disponibilizada no repositório institucional da UFMA, mas pode ser adquirido também. Tem físico para ser adquirido na editora da Universidade Federal da Bahia, ou tem disponibilizado em PDF no repositório da universidade,
É um livro de Clifford Madison, com Charles Madison e Moore, acho que é Randolph Moore, que ele é em 2 volumes na edição americana, que o professor Jean-Marie colocou tudo num volume só. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem as explicações e tem os exercícios. Então, é bom para... Eu acho assim, para quem está na graduação e quer enveredar para o mestrado, para o doutorado, é ótimo quem está no mestrado, porque ele é bem explicativo e não assim, apresenta aspectos da estatística, mas não é um livro de ensino de estatística, é pesquisa experimental em música, é mostrando como fazer na área da música. Existem já alguns livros, né? Outros, Gordon tem um livro muito bom, fininho, mas é em inglês, só sobre pesquisa em música também. Existem vários outros sobre pesquisa em música no exterior. Está sendo lançado, eu ainda não chegou, mas eu já comprei, foi lançado há um mês, eu acho, pelo grupo do Royal College, um livro de pesquisa em métodos de pesquisa em performance mesmo, na ciência da performance musical. Eu estou super curiosa para receber, deve estar chegando por aí, porque demora um pouco para chegar no correio. Mas o que eu quero dizer, em português também existem alguns outros mais gerais, mas eu gosto também desse, porque ele está falando em termos de música, porque muitas vezes a gente vai fazer em outra área e os exemplos não são da música, né? E esse aí vai estar falando, sempre vai estar referindo com música. Muitas vezes a gente sofre que a gente pega um livro de outra área para ler e a gente aprende bastante com eles. Mas se você vai pegar um livro de métodos em sociologia, eles vão focar em determinado tipo de método. Vai pegar um livro em antropologia, outro tipo de método. Além desse, o que é importante é, se a pessoa for fazer trabalho com estudo de caso, tem livros específicos só sobre estudo de caso. Atualmente é bem variado, né? Tem livros específicos sobre pesquisa sem estatística, como entender a pesquisa sem os números. Então, existem livros na área de psicologia, então, bastante livros sobre pesquisa, porque eles usam bastante a pesquisa experimental sempre, né? Então, e no exterior, como eu disse, tanto as revistas da Associação Europeia, como a da Associação Inglesa, valorizam bastante a questão da estatística. E concluindo, portanto, eu queria só ressaltar a importância do relatório final de pesquisa, porque não adianta fazer pesquisa e deixar a sua pesquisa pronta na gaveta. Então, a gente escolhe o tema da pesquisa, a gente delineia a nossa pesquisa, realiza a pesquisa, mas o relatório final é muito importante, porque a pesquisa deve voltar para a sociedade, particularmente quando nós estudamos e trabalhamos em universidades públicas. Então, esse relatório final, ele vai ter o formato do relatório em si, mas ele vai ser traduzido em artigos, na dissertação, na tese de cada um, que podem virar capítulos de livro, podem virar livros. E por que o Ministério da Educação e a plataforma Sucupira, famosa, recomendam tanto a publicação, a participação em eventos, mas, sobretudo, a publicação? Porque a pesquisa que fica dentro dos programas apenas, ela não vai dialogar com outras pesquisas e não vai ter a possibilidade de contribuir para o avanço de novas teorias, de novos percursos. Então, é muito importante a existência desse relatório final público, porque a gente tem que fazer, por exemplo, eu como pesquisador do CNPq, eu tenho que fazer o relatório para o CNPq, então é um relatório técnico, o que foi feito no período. Mas esse relatório tem que se transformar para leitores, né, que são os meus pares, outros pesquisadores, que são alunos de graduação, que são alunos de pós-graduação, depende de como você quer fazer. Tem um livro até recente, que foi até a Cristina Torinho que me ensinou, me indicou, deixa eu só pegar ele aqui para me lembrar o nome completo do livro, que nós trabalhamos agora na disciplina, Motivação na aula de instrumento musical. É do Edson Antônio de Freitas Figueiredo, que tem um nome enorme, não estava me lembrando. Foi aluno da professora Rosânia aí na UFPR, e ele faz, a partir do trabalho dele de doutorado, teorias e estratégias para professores. O relatório final, ele teve a tese dele lá, né? Deve ter publicado vários artigos, mas esse livro é um livro para professores de instrumento, em que a pesquisa está aqui. Existem dados substanciais, não é? Científicos consolidados, mas a linguagem está acessível para o público que ele quer. Teorias e estratégias para professores. Então, ele está levando
um relatório de volta para a sociedade, e, pelo que eu entendi, que ele veio dar uma aula para a nossa turma, que a Cristina convidou, nós estamos partilhando a turma, eu e Cristina, com os alunos do doutorado, ele falou que também faz workshops a partir do livro. Então, isso é importante. O percurso da pesquisa termina na divulgação. E, concluindo, eu quero voltar àquele slide inicial para dizer o seguinte, que foi, assim, uma sobrevoada, né, para uma iniciação, digamos, em método de pesquisa, no sentido de mostrar a abrangência deles e mostrar que o campo da psicologia da música é imenso. Desde sempre, toda a minha vida de pesquisadora foi a partir desse encontro com o livro do Carl Fischer e dessa descoberta da psicologia, né? Da psicologia da música, no caso. Eu sempre fui fascinado tanto por Jung, de um lado, como pela cognição musical do outro. São coisas assim, mas que são todas da psicologia e da psicologia da música. Nós, enquanto musicistas, podemos, na psicologia da música, encontrar material para pesquisa, para todas as áreas possíveis que a gente queira. Porque vai ter, em relação ao ensino fundamental, que eu não fiz muito, porque não é a minha prática com os meus alunos, mas que tem tudo para fazer não que eu não tenha feito, porque tem alunas minhas que ensinam orientado, né, no ensino fundamental, nas redes municipal, mas é importante nós escolhermos e compreendermos a psicologia da música de modo que nós possamos encontrar nela, porque já existem os instrumentais vindo da psicologia, e muita literatura já da psicologia da música, inclusive no Brasil, né, nesses últimos anos já tem bastante coisa sendo feita, em vários aspectos, porque é um campo em que tem áreas diversificadas em que nós podemos realizar trabalhos muito interessantes e que vão reverter para a prática. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Opa, pulei rápido, mas aí também mesmo, se alguém quiser alguma coisa, e eu vou interromper aqui, Mônica, o compartilhamento, e espero ter correspondido ao que você pretendia aí. Então, gente, realmente que riqueza, concordo com o Ranier. Agradecer a professora Diana, poxa, muito boa. E, assim, abrir um tempinho aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vi aqui no chat que tem algumas perguntas. Eu não estava vendo o chat, não sei se passei muito tempo. O Cleiton, ou Clailton, não sei. Cleiton, professora. Você quer fazer aí, Clailton? Ah, tudo bem? Eu fiz a disciplina de psicologia da música com a professora Diana e com você, alguns anos atrás, na época que eu estava no mestrado de psicologia. Aí, eu queria fazer uma pergunta, na realidade, assim, se diante da experiência da professora, a professora consegue verificar a predominância de alguma teoria base para estudos em psicologia da música no contexto nacional ou no contexto internacional. Estou falando isso porque, às vezes, as áreas têm, por exemplo, teoria da personalidade, às vezes, utiliza o modelo Big Five, que é o modelo mais utilizado mundialmente, né? Tem sempre alguma teoria que domina o campo. Eu queria repare, Cleiton, eu não vejo assim que tenha uma que domina o campo totalmente, certo? Os métodos, eles partem muito da cognição mesmo, dos métodos experimentais básicos da psicologia. Agora, no Brasil, é isso que eu falei, depende da área que você vai fazer, né? Na área de instrumento no Brasil, da prática instrumental, o modelo que eu percebo, pelo menos que eu convivi com ele e sei de outros pesquisadores, é o de Schaff. Trabalho com o de Schaff. Tem muitas pessoas recentemente trabalhando com Zimmermann e com Bandura, né? Não deve ficar somente em Zimmermann, tem que retornar para Bandura, porque o material de Zimmermann, que é da área de música, ele vem de Bandura, que é a teoria original. Então, a gente também tem que tentar ir até as fontes da teoria mesmo.
aí depende, se a pessoa vai estudar motivação, são determinadas teorias, se vai estudar criatividade, são outras teorias que vão usar, então depende do foco. Aí, se vai estudar desenvolvimento musical, então tem os pesquisadores de cada área, mas é porque é tão vasto que não existe uma predominante. Se vai estudar percepção, são outras teorias, entendeu? Então, eu não vejo que tenha uma. Atualmente, eu tenho ido para congressos em que tem apresentado bastante a questão da Bandura, da autorregulação da aprendizagem. Depois, eu não estou lembrando agora dos teóricos, mas Rosane, com a criatividade, ela tem os teóricos que ela prefere também lá, não é? E usa. Então, mas não existe uma única, entendeu? Porque são muitos focos. E no exterior, também são muitos, porque tem pesquisadores que lidam com a questão do bem-estar, tem pesquisadores que lidam com a questão da educação, da aprendizagem, e aí varia. Tá? Tem alguns nomes que são conhecidos, mas de teoria mesmo, não. Então, obrigado, professora. De nada. Obrigada, Cleiton. Professora Deise, por favor. Deise. Olá, tudo bem, professora Diana? Né? Tudo bem, bom lhe ver. A última vez que a gente se viu foi lá em... Foi Unicamp? Foi na Unicamp. Acho que foi na Unicamp. Teoria social cognitiva, no seminário lá. E eu estava iniciando, né, minha pesquisa de doutorado. Ainda estou aqui com meus desafios de terminar na pandemia. Ai. E... a novidade, é só um comentário que eu queria fazer, porque a novidade agora que eu trago é ter Sueli como minha orientadora, né? Sueli Polidoro. Acho até que... Não sei se foi Davidson que me falou, seu irmão. Parabéns, porque é ótimo, né? Que um referencial ótimo, eu sabia, parabéns. Aí é muito interessante, porque quando eu estava pesquisando, quando eu leio, na verdade, sobre todas as pesquisas sobre autorregulação, fala muito sobre intervenção, né? Intervenção, e aí, quando a minha proposta é pesquisação, aí eu fiz eu acabei fazendo uma correlação com pesquisação e intervenção, e achava que era a mesma coisa, que era semelhante, né? E aí eu acabei indo fazer uma disciplina com a professora Sueli, e ela disse, não tem nada a ver, pronto, aí eu me quebrei, assim. Agora, é muito interessante, porque quando a gente foi conversar, eu, ela e o meu orientador, eles não entraram no consenso. Ela leu o meu projeto, ela disse, isso é uma intervenção. E ele disse, isso é uma pesquisação. Eu disse, olha, deixa isso aqui como pesquisação. Eu, pronto, então, eu vou deixar como pesquisação. Aí ela falou, não foi uma briga, assim, né? Foi um entendimento, uma compreensão dela, que era a pesquisa, porque eu vou fazer uma disciplina eletiva de piano em grupo, né? Então, eu vou aplicar a autorregulação da aprendizagem nessa pesquisa, para a formação de professores na universidade, lá aqui na UFPE. E aí ela compreendeu como intervenção, porque todas as pesquisas de autorregulação, no sentido da infusão curricular, né, elas falam sobre intervenção. Então, isso, acho que eu só vou concluir isso no final da minha pesquisa, no final da minha coleta de dados. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta. É porque, repare, isso é interessante você ter falado, porque reforça a ideia que eu falei de que, dependendo do olhar, seu olhar de origem, você vai ver de determinado ponto. Ela vê da parte da educação, e elas fundamentam na psicologia da educação. Sim. Na psicologia, a gente não vai falar em pesquisação, vai falar em intervenção. Certo? Ô, Mônica, controla o tempo aí, por favor. Então, repare, a pesquisa-ação, aí depende, eu tenho que retomar a pesquisação lá, mas pesquisação, você está fazendo parte da... Você está intervindo como aí? Eu estou aplicando, eu vou ser a professora da disciplina. Para o pessoal da educação musical, vão considerar que é uma... Intervenção, né? Não, da educação musical vão dizer que é pesquisação. Sim, da educação musical, sim. Uma pesquisação, porque vocês estão dentro. Agora, a pesquisação, se eu não me falha a memória, vem da sociologia, das ciências sociais, né? Lá, normalmente, o critério mais correto na pesquisação, teria que ter uma mudança social. Sim. Então, para os psicólogos, aí, no seu caso, vai ser uma intervenção mesmo. Mas não é. Mas na educação musical está usando como pesquisação. Eu já usei.
Eu acho que como eu estou no campo, da educação musical, aí eu vou, talvez seja pesquisação, né? Agora foi interessante porque Cristiane Otutume, né, que ela fez na Unicamp, né, o doutorado dela, e a pesquisa dela foi pesquisação. Eu acho que é uma raridade isso, né? Porque está no campo da psicologia da educação e a dela foi pesquisação. Não, mas tem pesquisação e tem intervenção. São duas coisas diferentes. Sim, então eu vou estudar, tenho que me aprofundar sobre isso. Porque você vai fazer uma intervenção, quer dizer, você vai aplicar determinada coisa. Aí teria que ver o design. Sim. Teria que ver. Aí minha coleta vai ser agora em setembro, então eu vou descobrir, tenho certeza. Vai fazer online? Vou fazer online. Meu desafio, grande desafio. Deixa eu só fazer uma contribuição na psicologia social. Deixa eu só fazer uma contribuição que a reflexão na psicologia social de pesquisação é quando há uma autorreflexão dos participantes que participam do desenho, e essa reflexão altera a tecnologia no final. Ou seja, através da autorreflexão dos participantes, o pesquisador conduz, os participantes refletem, e no final eles alteram os seus processos por conta dessas reflexões promovidas. Então, a diferença, se não tiver alteração de reflexão e da tecnologia dos participantes, não pode ser categorizado como pesquisa-ação. Só a contribuição. Uma mudança no final, vai resultar numa mudança, né? No final, no modus operandi dos participantes. Obrigada, Cleiton. Ótimo, Cleiton. Obrigada. Valéria, por favor. Oi. Ai, muito obrigada, professora Diana. Que uma delícia lhe ouvir. Obrigada. Nossa, muito gostoso mesmo. Eu só queria fazer um comentário quando você falou sobre lá no Ser Musical, Música e Saúde, né? Tem a questão da ansiedade, do medo de palco e tal. Só queria fazer uma divulgação. A minha área de pesquisa é Educação Especial e Inclusão. E por conta disso, eu fui convidada por um grupo de pesquisa de uma universidade particular aqui de Curitiba, que é a Universidade Tuiuti do Paraná, e eles trabalham na área da saúde, mas com prevenção auditiva em músicos, então são fonoaudiólogos que trabalham não com a prevenção mesmo, não é com o uso de aparelho, não, é a prevenção auditiva. E nesse grupo, eles desenvolveram um trabalho com percepção musical de pessoas com deficiência auditiva. E aí eu fui convidada por conta da área da deficiência auditiva, né? Então eles me convidaram, e por conta de eu estar no programa lá da música, da Federal e tal, e eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo por conta disso, né? Então eu só queria fazer uma discussão que é na área de música e saúde também. Então o pessoal da saúde, da área da saúde, trabalhando com questões de músicos, né? Então, eu acho assim, achei bem interessante, participei, nós publicamos uma revisão sistemática, agora há pouco, sobre isso, percepção musical, avaliação da percepção musical de pessoas com deficiência auditiva. Então, eu só queria fazer um comentário, porque como você trouxe a área lá da música e saúde, né? Então, só para fazer esse comentário aqui, deixar essa divulgação. E muito interessante, muito interessante. Okay. E isso é uma coisa, por exemplo, só também, um comentário também. Aqui, os músicos em Salvador que participam do carnaval têm perda auditiva por causa do trio elétrico, do barulho. Então, tiveram no início, agora eles costumam cuidar mais, mas muitos tiveram, né? Os grupos de orquestra que sofrem, né? Que ficam logo atrás da percussão, é impressionante. É um trabalho ótimo. Depois eu vou querer saber onde você publicou, viu, Valéria? Esse grupo faz toda a avaliação audiológica, que é um grupo de audiologistas, né? De fonoaudiólogos. E fazem a avaliação audiológica na orquestra da Polícia Militar, todos os âmbitos onde tem músicos, enfim, eles fazem esse trabalho, mas por conta do foco na prevenção da perda auditiva, né? Por conta disso mesmo, que há perdas significativas aí
músicos de orquestra, principalmente, né? É um trabalho interessante, bem interessante. Eu fiquei conhecendo porque eu fui convidada para participar, né, do grupo e, enfim, aí eu fiquei conhecendo. Eu tenho uma irmã que é professora nesse programa, mas ela é fonoaudióloga, o programa de mestrado, doutorado em distúrbios da comunicação. Mas assim, né, a gente nunca conversou, porque é outra área, né? Então a gente nunca conversou. Aí, quando começaram esse trabalho na área da deficiência auditiva, que daí ela disse: olha, tem uma irmã que é da educação especial, enfim, eu sou da psicologia. Então, aí eu fui conhecendo outro trabalho, e foi muito interessante, assim, bem interessante, né? Só compartilhar uma. E muito obrigado, porque nós ficamos distantes e sem saber, né? Muito, a gente perde muito o que o outro está fazendo, que não pode ficar toda hora olhando os lattes, os grupos de pesquisa e tudo, como é que então não tem como. Não dá. Mas muito obrigada, professora, gostei muito de participar aqui, de lhe ouvir. Olha, isso a pandemia permitiu, porque eu jamais poderia me deslocar até aí, não é? É mais difícil, né? Muito obrigada, parabéns, professora Mônica, pela organização toda, muito, muito boa mesmo. Espero poder participar de outros também aí, de ter acesso à divulgação, né, de vocês. Então, gente, obrigada, Valéria. Se puder depois compartilhar aqui no chat o nome do grupo, o seu e-mail, para quem quiser depois também entrar em contato. Nós já estamos finalizando, a gente só quer assim agora fazer um print final. Quem puder abrir as câmaras, né? E para a gente fazer esse print, agradecer mais uma vez. Gente, essa aqui é uma das primeiras, né, iniciativas assim. Obrigada, Pablo. Bom, gente, o professor Pablo é da Bolívia e também está participando com a gente aqui. E assim, eu estava falando que essa é uma das primeiras. Nós vamos fazer outros encontros trazendo a questão da psicologia da música. O GECOM, que é o Grupo de Estudos Contemporâneos em Música aqui da UFES, nós abrimos uma linha de pesquisa nessa área, então nós vamos ter outras iniciativas, tá bom? E nós estamos também com um grupo de estudos em aprendizagem autorregulada. A professora Deise também está com a gente. A gente ainda é um bebezinho, ainda que a gente montou faz pouco tempo. Então, nós temos pouquinhos ainda pesquisadores, mas alunos e pesquisadores que queiram estudar um pouco mais sobre autorregulação da aprendizagem, estudar bandura, né, como a professora Diana falou aí, entre em contato com a gente. Eu estou coordenando o grupo, então fiquem à vontade. Então, já todo mundo acho que abriu aqui, né, as câmaras. Vamos fazer um print. Quem puder fazer também, os alunos. Camilo, por favor, me salve. Acho que foi aqui. Camilo, conseguiu aí? Pronto, então, gente, muito obrigada. Deixa eu só falar que essa palestra ela vai ficar gravada.